Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje vamos fazer o comentário, dessa lição, que é uma lição da CPAD. Para mim, assim, a qualidade do material das lições da CPAD são fenomenais, assim, comparado a outras lições de outras igrejas, presbiteriana, batista. O material, o livro tanto o livro quanto a liçãozinha, capa dura, muito bom. Dito isso, vamos fazer algumas observações aqui com referência ao conteúdo. O material é bom. O conteúdo, na minha observação, eles precisam ser atualizados. Certa vez, um irmão de uma outra igreja, que já foi da Assembleia de Deus, até questionou para mim se eu não tinha dificuldade de aplicar essas lições da CPAD, e eu falei que sim, né? Devido a toda a forma como as lições são montadas, com todo respeito aos pastores renomados, nesse caso aqui, o Elinaldo Renovado de Lima, né? Acho que é esse o nome dele, Elinaldo Renovado de Lima, mas o Elinaldo Renovado, caso não esteja enganado, é o pastor de Parnamirim, aqui de uma cidade vizinha. Então, assim, por que eu digo isso? Porque às vezes existe uma forçação para validar o tema das lições, né? E como também para o professor a dificuldade é muito grande, porque essa que eu vou expor agora, né, que é o avivamento no Novo Testamento. Aí você sai navegando por todos os livros anterior, o avivamento no Antigo Testamento. Para o professor montar a sua aula, navegando por uma imensidão de texto, e nós sabemos que hoje, nesse cotidiano, as pessoas não têm tempo, a vida é corrida, também sabendo que a obrigação do professor é dominar o conteúdo. No entanto, assim, na minha opinião, humilde, com todo respeito, as lições elas deixam muito a desejar, principalmente por não seguir um caminho, uma teologia bíblica, né? Assim, o que eu digo? Explorar um texto e estudar esse texto, né? As lições elas sempre têm um texto base. No caso, o avivamento do Novo Testamento, o texto base é João, do capítulo 4, e o versículo 7 ao 15. No entanto, o autor não vai explorar o texto. Ele vai navegar aqui, porque deu a temática, né? Então ele vai navegar, vai ter a introdução, e aí ele vai começar a fazer um panorama dos livros, o avivamento nos evangelhos, depois o avivamento nas epístolas e nas cartas, e no caso em Apocalipse, né? Então, assim, primeiro o avivamento nos evangelhos, depois o avivamento em Atos dos Apóstolos, porque ele quer falar do batismo com o Espírito Santo, e nós sabemos por quê, né? Porque para sempre a Assembleia tem essa necessidade de estar voltando a esse batismo. E a resposta, a gente já vai entrar na lição. E a resposta é bem simples, né? Hoje a igreja acabou. A igreja não é mais a igreja que era em 1910, 1911, né? Quando a Assembleia de Deus surge. Não é a mesma igreja. A igreja evoluiu, os irmãos estudam mais, os irmãos têm acesso ao material reformado. No entanto, a Assembleia tem essa necessidade de sempre estar
voltando a essa manifestação, a exploração do batismo com o Espírito Santo, porque eu quero acreditar que para os autores das lições, eles sentem que a igreja, na minha opinião, diria que a igreja está amadurecendo teologicamente, mas na compreensão deles está esfriando, poderíamos dizer assim, né? Porque para alguns a teologia esfria o crente. Só que eu não vejo dessa forma. A teologia, ela põe o crente no caminho correto, no sentido de que ele vai passar a entender, não viver somente do sentir, mas passar a viver do seu culto racional, a partir da razão, não excluindo o Espírito Santo da sua vida e nem muito menos negando a manifestação dos dons e nem como a Assembleia de Deus crê, o batismo com o Espírito Santo. No entanto, de forma mais consciente e sabendo o que está fazendo, e não como muitas igrejas praticam, que é um movimento, mas que, se a gente for olhar para os textos bíblicos, pouco tem a ver com o que a Escritura diz. Alguns movimentos, não todos, não generalizando, né? Então vamos lá. A abordagem do Elinaldo é fazer um panorama, trazer um panorama. Eu diria, se eu fosse abordar um tema aqui, seria o cumprimento Deus cumpre a sua palavra, né? Que aí a chegada de Jesus traz o cumprimento do Evangelho, traz o Evangelho, o cumprimento das profecias proferidas através dos profetas do Antigo Testamento, Deus cumprindo a sua palavra, e o Evangelho, Jesus, a boa notícia. E o poder transformador, eu colocaria dessa forma o tema da lição: o poder transformador do Evangelho no Novo Testamento. Poder transformador, né? Mas vamos explorar como ele colocou o avivamento no Novo Testamento, claro que fazendo as observações necessárias e explorando, não forçando os textos a dizer o que eles não dizem. Então, a abordagem, como falei, a partir dos evangelhos, né? Atos dos Apóstolos, as epístolas e o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, né? Os ensinos de Jesus, a mensagem que Jesus trouxe, o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Ou o Espírito Santo atuando na vida de Jesus, atuando na vida da igreja, né? Nós, se formos vermos a atuação do Espírito Santo, né? A doutrina do Espírito Santo, nós vamos ver que o Espírito Santo ele teve uma atuação no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele passa a ser mais incisivo, fica mais claro, até mesmo porque a Bíblia é a revelação de Deus progressiva. Então no Novo Testamento nós temos a revelação completa de Deus, o cânon sagrado está completo. Então a mensagem de Jesus, quando Jesus traz a sua mensagem, seus ensinos, era uma mensagem poderosa, né? Que operava na vida daqueles que tinham acesso, daqueles que se encontravam com Jesus, né? E quando Jesus ele passava por onde ele passava, ele transformava a vida, havia mudança de vida, né? Por quê? Porque Jesus ele acendia a chama divina que existe nas pessoas, né? Essa necessidade, essa sede que as pessoas tinham de Deus, elas eram acendidas. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus ela foi ofuscada pelo pecado. Mas Jesus ele acende novamente, ele traz novamente ele acaba restaurando essa imagem e semelhança de Deus através do acendimento, através do Espírito Santo atuando na vida das pessoas.
E aí Jesus ele vai escolher 12 apóstolos, né? E esses apóstolos, após o encerramento do ministério de Jesus, parcial, né? Porque Jesus hoje ele tem um ministério no céu, à destra de Deus. Ele é o intercessor da igreja, né? E ele é aquele que deu a vida e que morreu pela sua igreja, né? E ele intercede pela sua igreja. E Jesus ele comissiona 12 apóstolos, né? E reveste esses apóstolos de poder, né? Para que esses apóstolos eles levem a mensagem, né? A boa notícia, o evangelho, né? Que transforma vidas, né? Que mudou todo mundo, né? A ponto da história ser dividida antes e depois de Cristo, né? Agora, para que haja uma apropriação da boa notícia do evangelho, ou como o autor colocou aqui, para que haja um avivamento, né? Esse avivamento é resultado da convenção, né? Do arrependimento, né? Ou poderíamos dizer assim, do homem se voltar para Deus, compreender o que Deus quer para a sua vida. E nós vemos muito bem isso no texto em Atos dos Apóstolos, né? Quando cerca de 3.000 pessoas elas vão compreender ali a mensagem do evangelho, vão compreender ali o chamado de Deus para uma vida voltada para ele, para uma compreensão real da religiosidade, do que Deus quer. E ali o que vai acontecer eles compreendendo o cumprimento da palavra de Deus. Vai haver cerca de quase 3.000 pessoas convertidas à fé, ao cristianismo, né? O texto, eu quero ler só um versículo, Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro, depois do discurso de Pedro, né? Da exposição de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, né? Então, aquelas pessoas que, se você for observar no Novo Testamento, existia uma imensidão de religiões, poderíamos dizer assim, né? Variantes da própria religião de Israel, né? Fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Mas não havia uma mudança na vida das pessoas. E o evangelho traz essa mudança para a vida das pessoas. Daí muitas vezes porque tanta gente tem dificuldade em entender a mudança de alguém que vivia uma vida tão aprisionada pelo pecado, que vivia uma vida tão diferente, uma vida espúria. E aí essa pessoa se converte e há uma mudança na vida dessa pessoa, e as outras pessoas que estão ao seu lado, elas passam a observar essas mudanças e questionarem o que foi, mas é o poder transformador do evangelho. E Deus, a sua palavra ela não foi invalidada, e da mesma forma que aconteceu no início ali da história da igreja, Deus ainda continua transformando, né? E nós sabemos o que Deus requer, porque nós temos hoje o cânon completo, né? E Deus ele diz qual é ele traz o seu plano para a nossa vida, né? Os objetivos que ele quer para a vida da igreja, né? E a nossa missão, que é anunciar essa boa notícia até que ele retorne, né? Que é uma promessa que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí nós chegamos, essa foi a introdução, nós chegamos ao primeiro tópico que o Elinaldo colocou como o avivamento nos evangelhos, né? O Novo Testamento, ela é a revelação, é a revelação última de Deus, né? Vai completar o cânon sagrado, né? O cânon sagrado vai ser completado
nós não somos como algumas outras religiões que acreditam na continuidade da revelação no sentido canônico. Entenda isso, porque senão vamos dizer: ah, esse irmão não acredita em revelação, esse irmão não acredita em profecia. Não, estou falando disso. Estou falando que nós cremos que com o Novo Testamento sendo escrito, completou o cano. Nós não acreditamos mais em revelações canônicas, no sentido de que se tornar lei, podemos dizer assim, se tornar ali a própria palavra de Deus no sentido de regra. Nós acreditamos, no caso da Assembleia, no dom de profecias, no dom de revelações. No entanto, tem que estar de acordo com as Escrituras, e não é uma Escritura para ser agregada às Escrituras. E aí nós começamos pelo Evangelho de João, né? O escritor João, né, escreveu o Evangelho de João entre 80 e 95, né? E a sua mensagem acaba sendo um pouco diferente. Isso devido que ele se diferencia dos outros evangelhos, né? Que são considerados evangelhos, ele até colocou aqui na lição, né? Que são evangelhos sinóticos, né? E segue mais ou menos uma mesma linha, Mateus, Marcos e Lucas. No caso de João, ele é um evangelho que não se assemelha no sentido, como ele colocou aqui, né? O significado do vocábulo sinótico, né? O que de um só golpe de vista abrange várias coisas, né? Ou semelhanças. E o Evangelho de João acaba sendo um pouco diferente, daí ele não ser considerado um evangelho sinótico, né? Um texto interessante de João, para se falar de avivamento, no caso, né? Até mesmo porque o subtópico é exatamente isso, o avivamento em João. João capítulo 4, né? O encontro que Jesus tem ali com aquela mulher samaritana, e naquele encontro ali, Jesus ele vai questionar a mulher, vai chegar ali e vai iniciar um diálogo ali, um diálogo cultural entre culturas, entre os judeus e a cultura samaritana com aquela mulher, e Jesus vai trazer um dado, né, aquela situação ali, aquele diálogo ali, através a mulher tinha ido lá para pegar água, e Jesus vai usar a ilustração da água para levar a mensagem do evangelho, né? E Jesus vai revelar exatamente uma água diferente que ele tinha para oferecer àquela mulher. E Jesus vai perguntar para ela, pedir para ela dar a ele de beber, e ela vai começar ali um questionamento cultural, devido a que os samaritanos não se davam bem com os judeus, né? E nesse diálogo é quando Jesus ele vai fazer referência à água, né? A água viva. E nesse diálogo vai haver uma progressão de revelação do conhecimento dele para com a mulher. E a mulher vai dizendo que ele é um homem, que ele é um profeta, até no final levar a mensagem que Jesus era muito mais do que um homem, né? E esse texto, vou ler aqui, né? Jesus chega a Sicar, né? Cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José, e havia ali um poço, né? Um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou, né, no poço, e era a hora sexta, né? Que seria precisamente meio-dia.
E aí veio exatamente essa mulher samaritana e Jesus pediu para que ela desse um pouco de água, né, para ele. Se encontrava só Jesus porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher vai responder questionando exatamente o afastamento cultural, né? Como que ele, sendo judeu, ele pedia a ela, que era no caso samaritana, e aí o texto aqui até deixa claro o porquê, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus vai dizer: se você conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede e te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva, né? Ou água que flui constantemente, né? Uma água que não seria uma água parada, como no caso aqui, uma água de um poço, né? E nesse diálogo essa mulher vai passar a conhecer, né? Jesus disse, como Jesus disse, se você soubera quem te pede, né? Se diante dela ali, quem estava ali era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, né? E essa água que Jesus oferece, né, a água viva, né, nós vemos que a missão redentora de Jesus, né, foi Jesus veio e Jesus preencheu o vazio aqui, como ele queria fazer com essa mulher, né, como ele fez com essa mulher, preencheu o vazio da alma. A mensagem do evangelho é essa. É preencher o vazio da alma, o vazio que o homem tem na sua alma, né? Como sanar as necessidades que essa mulher aqui depois vai levar para o campo onde é que se deve adorar, né? E Jesus, ele sana as necessidades espirituais, como também as necessidades emocionais. As pessoas não sabem quais são os gatilhos existenciais que levam ela a certas condutas, certo modo de viver, até mesmo a doenças emocionais, mentais. Mas quando Jesus chega, ele tanto preenche, ele preenche o vazio que as pessoas têm em suas almas, ele sana essas necessidades espirituais. Daí tantas religiões, as pessoas buscam em tantas religiões preencher esse vazio e nunca conseguem, porque não é religião, mas é Jesus, é a boa notícia, é o evangelho transformador, né? E aí encontra a sanidade mental, o verdadeiro sentido, a verdadeira felicidade, né? E aí consegue sarar as suas emoções. O fruto da mensagem divina, né, é a vida, porque a situação do homem sem Deus, ele se encontra morto, né? Efésios 2:1, ele vos vivificou quando vocês estavam mortos em vosso delito e pecado. Quer dizer, a situação do homem sem Deus é a morte, ele está morto. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, o versículo 13 diz: ele lhe deu vida. Ele lhe deu vida. Por quê? Porque em todos os sentidos, né? No sentido físico, né? Deus é o criador da humanidade, e no sentido espiritual, né? Porque o homem, depois do pecado de Adão, o homem se encontra numa condição de pecado, morto para o pecado, morto no sentido espiritual. Mas aí Deus dá vida através da água vida, do Espírito Santo de Deus fluindo no interior das pessoas, né? E nesse caso aí, essa mensagem tem que produzir nas pessoas o arrependimento, né? Porque a ideia do homem reconhecer que ele é um pecador e receber o perdão dos seus pecados, né? O versículo 13 ainda de Colossenses capítulo 2, perdoando todos os nossos pecados. Então Jesus, ele nos dá vida, ele perdoa os nossos pecados e cancela a nossa vida, quer dizer, a dívida, a dívida que conduz o homem à condenação, né? Ainda na continuidade do texto, cancelando o espírito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, cravando-o na cruz. Então,
Jesus ele pagou pela nossa dívida, né? Essa é a mensagem do Evangelho. É que nós tínhamos uma dívida que jamais conseguiríamos pagar, mas que Jesus pagou pela nossa vida, pela nossa dívida. Como? Morrendo em nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados. Como eu me aproprio disso, me apropriando dos méritos de Cristo em ter morrido em meu lugar, né? Confessando os meus pecados, reconhecendo a Ele e permitindo que Ele passe a habitar na minha vida através do Espírito Santo. O primeiro evangelho, segundo subtópico, né, é o evangelho de Mateus. O escritor foi Mateus, né, daí levar seu nome. A data do escrito, a data do texto, provavelmente, porque não há uma data certa, mas provavelmente foi 60 depois de Cristo, né? E o público-alvo do evangelho de Mateus é os próprios judeus, né? Mateus, o evangelho de Mateus, ele é considerado o evangelho do reino, ou o evangelho do rei, né? E por quê? Porque dentro do evangelho de Mateus você vai ver muitas expressões: reino dos céus, o reino, né? Ou o reino de Deus, né? E para você ter ideia, aparece cerca de 30 vezes. Essas expressões, elas vão aparecer cerca de 30 vezes, né? O propósito do evangelho é revelar Jesus, do evangelho de Mateus, é revelar Jesus como o Messias, né? Anunciado pelos profetas. Por isso Mateus usa muito de acordo com, conforme o profeta tal, isso se cumpriu conforme estava escrito, e vai levando para os textos do Antigo Testamento para fazer referência àquele cumprimento ali na vida do próprio Jesus, né? E aí o real avivamento que nós vamos ver é a partir da situação do povo, né? Você vai ver aqui no capítulo 4, versículos 16 e 17, você vai ver a situação que aquele povo se encontrava, né? E o povo, o texto diz que que a situação do povo era o seguinte: o povo vivia em trevas. Você vê isso no versículo 16 de Mateus capítulo 4. O texto diz assim, e aí nós vamos ver essa situação do povo. O povo que vivia em trevas. Então, a situação do povo. O povo vivia em trevas. Vivia na região e sombra da morte. Versículo 16. E aí raia a luz, né? Com a chegada de Jesus, a luz raiou, né? O texto diz assim, versículo 16 ainda: viu grande luz, né? Então, o povo se encontrava em trevas, né? Vivia na região da sombra da morte, mas a luz raiou, né? Viu grande luz e resplandecer-lhe a luz. E qual é a mensagem do evangelho em Mateus que faz conexão com a necessidade de que Deus ele avive a sua igreja, mas para isso a sua igreja precisa se voltar para Ele, né? E a mensagem do evangelho é exatamente o arrependimento. Jesus vai dizer assim no versículo 17: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, o arrependimento, a boa notícia, né? Ele veio para morrer pelos nossos pecados, e o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Então, entrem, venham participar do reino de Deus, né? Que no caso está próximo. Em outros textos ele vai dizer: é chegado o reino de Deus. O evangelho de Marcos, que é o subtópico 3 do primeiro tópico, né? Marcos, né? Ele foi um colaborador, né? O autor é Marcos, ele foi um colaborador, um intérprete, né? E discípulo de Pedro. Algumas pessoas dizem que alguns comentaristas, né? Os teólogos, alguns dizem que o evangelho de Marcos ele é
ele as exposições que Pedro fazia e que Marcos escreveu, né? A data possivelmente da escrita do Evangelho de Marcos foi entre 64 e 70, né? E a abordagem que Marcos faz, no caso, né, já é diferente da abordagem de João e de Mateus no sentido do público-alvo, né? Porque nesse caso aqui, Jesus ele vai ser apresentado, no caso de Marcos, como o servo, né? Jesus em Mateus é apresentado como o rei, Jesus em João é apresentado como o próprio Deus, ele e o Pai são o próprio Deus. E no caso de Marcos, Jesus ele é apresentado como um servo, e esse servo é abordado em 3 aspectos, né? O primeiro aspecto é que Jesus é o servo vencedor, né? E aí apresenta exatamente ele vencendo várias plataformas existenciais do quais alguém normal, uma pessoa normal jamais venceria, senão o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, né? E aí ele, como servo vencedor, ele vence as enfermidades. Você vai ver uma imensidão de milagres, vários milagres no Evangelho de Marcos. Ele cura leproso, paralítico, cego, deficiente, mas ele é o servo vencedor também sobre os demônios, sobre as potestades, né? Então Jesus ele expulsa demônios, o endemoniado de Cafarnaum, o endemoniado de Gadareno, da filha da mulher cananeia, né? Um jovem lunático que tinha uma caixa de demônios também vai ser expulso, né? Jesus, mesmo como servo vencedor, ele manifesta o seu poder sobre a natureza. Então ele acalma a tempestade, ele anda sobre o mar, né? E depois ele acalma outra tempestade, multiplica pães e peixes, né? Por mais de uma vez. E depois ele é vencedor sobre a própria morte, né? Quando ele ressuscita a filha de Jairo. No entanto, nesses aspectos que o Evangelho de Marcos apresenta, nesse caso com Jesus como servo, ele também é apresentado como servo sofredor. Começa logo com a traição de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes traz Jesus, né? Depois, Jesus, quando Judas trai ele vai ser preso, né? Vai ser preso. O seu discípulo, um dos seus discípulos, que inclusive um dos seus discípulos mais enigmáticos, né? Que é Pedro. Jesus é preso injustamente, e aí Pedro vai negar Jesus por 3 vezes, mas Jesus já havia predito que ele faria isso. E Jesus ali, diante do julgamento judaico, nas idas e vindas ali de todo o julgamento, toda a forma que os judeus eles armaram ali contra Jesus, Jesus vai ser condenado à morte, né? E aí Jesus, como servo sofredor, ele vai passar por humilhações ali diante do seu processo de execução pelos soldados romanos. Ele vai ser humilhado, cuspiram na cara dele, os soldados vão humilhar ele, cuspiram na casa dele, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, né? Ele é crucificado, né? E às 15 horas Jesus ele vai morrer. Então nós vemos esse outro aspecto, que é Jesus como um servo sofredor. Mas Marcos não para por aí. Marcos apresenta Jesus também como um servo triunfante, né? Ele morre, mas ao 3º dia ele ressuscita, né? As mulheres vão ali ao túmulo
e o anjo dá essa notícia, né? Marcos 16, versículo 6 até o 8, né? Depois Jesus ele aparece, dentre as aparições de Jesus aparece a Maria Madalena, depois aparece a 2 discípulos e por fim aparece aos 11, né? Porque nesse caso Judas Iscariotes já vai ser excluído dos 12 discípulos, depois vai ser acrescentado o 12º discípulo em Atos dos Apóstolos. E aí nós encerramos Marcos. O Evangelho de Lucas, né, o autor é Lucas, né? Ele era um médico, você vê isso em Colossenses capítulo 4, versículo 14, né? Provavelmente, porque não há certeza, mas provavelmente ele era um gentil, né? E ele tem, o seu evangelho tem um destinatário, uma pessoa, né? Que você vê isso em Lucas 1:3, que ele vai exatamente dizer quem é o destinatário do texto, que é o excelentíssimo Teófilo, né? Assim que ele discrimina o destinatário, excelentíssimo Teófilo. A data do Evangelho de Lucas, possivelmente, está entre 59 e 63 depois de Cristo, né? Esse Evangelho ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem, né? E Lucas começa logo. Lucas tenta. O Evangelho busca uma cronologia. Então, começa pelo nascimento de Jesus. Jesus nasce. E aí nós vemos a mensagem transformadora do Evangelho a partir da apresentação na mensagem do anjo aos pastores, né? E qual é a mensagem? Lucas 2:10. Ali quando os pastores ficam ali atemorizados diante da manifestação do anjo, Lucas 2:10. O anjo ali aparece, aparece diante deles e a glória do Senhor ali cerca os pastores, né? E muitos deles ficaram com medo. Então, para acalmar eles, o anjo ele traz exatamente a mensagem. Calma, 2:10, não tenham medo. Trago a boa notícia, o evangelho, né? Que de grande alegria, que deve gerar grande alegria não só para vocês, mas para todo o povo. E qual era essa boa notícia? É exatamente isso, sobre isso que é o Evangelho. O versículo 11 diz isso. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. A boa notícia é o Salvador. Jesus é o Salvador. Cristo, o Senhor. Kyrios, né? O Senhor. Né? E aí acontece um louvor angelical, ainda, versículo 11, eu citei o versículo 1, agora o versículo 13. Uma multidão do exército celestial louvava a Deus. E qual era a mensagem do louvor? Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E aí, em Lucas, nós vemos a continuação da abordagem da mensagem do Evangelho na história de Zaqueu, né? No versículo 10 precisamente, que ele já vai deixar claro que o Filho do Homem, no caso Jesus, ele veio buscar e salvar o perdido. A boa notícia, Jesus ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos, entregues à própria sorte devido à queda e em consequência do pecado. Então, e esse evangelho é o poder de Deus. O que é o evangelho? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Sem distinção, eis aí porque Zaqueu ser colocado como um exemplo, né? Um publicano ali considerado como inimigo da pátria, mas e que até Jesus é discriminado
em muitas das situações por conviver ali entre os pecadores, mas ele deixou claro a sua missão. Qual é a mensagem do Evangelho? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? E qual é o resultado da mensagem do Evangelho? Salvação, cura, libertação, transformação de vidas, comunhão com Deus, santificação e no seu fim último, a glorificação. Então, eis a importância de anunciarmos o Evangelho de salvação, né? E aí nós encerramos Lucas. Quando nós nos voltamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos que o Evangelho em Atos, ou o avivamento em Atos, como o autor colocou, né, vai começar em Jerusalém, né, e vai ultrapassar as fronteiras de Israel, alcançando os gentios, né. Nós temos em Atos a promessa do Espírito Santo de Deus, né, a igreja primitiva, é o primeiro tópico do tópico 2, a promessa do Espírito Santo, né. Jesus, ele após a ressurreição, ele se apresenta vivo a seus discípulos, versículo 3 de Atos, né, com muitas provas, de forma que não é incontestável, não era contestável, e isso durante um período de 40 dias. E aí Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, né, para que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai, né? E qual seria essa promessa? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo, né? E isso depois de poucos dias aconteceria, depois de Jesus ser elevado aos céus. E o versículo 8 traz o objetivo do batismo, né? Muito claro. O pentecostalismo tem uma interpretação um pouco mais voltado para o poder, para as manifestações. Mas em Atos dos Apóstolos, no versículo 8, em Atos 1:8, fica claro qual é o maior objetivo deles terem sido batizados, né? Deles receberem o batismo com o Espírito Santo na compreensão assembleana. Eu não vou nem entrar na parte teológica, porque não vai ser eu vou perder muito tempo. Mas é isso mesmo, 1:8. Atos 1:8 vai abordar exatamente isso. Qual é o objetivo do batismo com o Espírito Santo? O texto diz: vocês vão receber poder e vocês serão testemunhas. Quer dizer, vocês transmitirão a boa notícia. Onde? Aí é o campo geográfico: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então não é o batismo com o Espírito Santo, poderíamos dizer assim, na compreensão pentecostal, não é para ficar preso dentro da igreja, mas é para sair, anunciar que alguém morreu e que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Essa profecia, ela vai ser cumprida em Atos, e era uma profecia que já tinha sido anunciada no Antigo Testamento, tópico 2, né? Subtópico 2 do tópico 2, a descida do Espírito Santo. É uma profecia que havia sido anunciada por Joel 835 anos antes de Cristo, né? E qual é a descrição da profecia? Que seria derramado o Espírito, meu Espírito seria derramado, Deus diz, e quem receberia? Toda a humanidade, versículo 28, Joel 2:28. E qual seria o resultado desse derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade? Os filhos e as filhas profetizariam, os velhos sonhariam e os jovens teriam visão. E aí nós vamos ver esse cumprimento exatamente em Atos, no capítulo 2 e o versículo 1-4. E quando foi isso? Né? O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. No caso isso, 50 dias, o tempo foi 50 dias depois da Páscoa.
E aí, quem é que estava nesse evento? O texto vai dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você for para o versículo, capítulo 1, porque aqui no 2 não vai dizer isso, mas no 1, o versículo 13 vai dizer assim: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento posterior, onde estava Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Bartolomeu, Mateus, né? Os discípulos, e unidos, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe, e com os irmãos dele, né? Então existia ali um grupo de pessoas e todos estavam reunidos ali no mesmo lugar, né? E aí o que vai acontecer? Como se deu o cumprimento da profecia e o derramamento? De repente, né? Aconteceu de repente, não foi algo assim planejado por eles, mas eles estavam num momento de consagração e veio a descrição, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, né, onde estavam assentados, e aí aparece distribuído entre eles línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo. E aí, pousando sobre cada um deles, né? E todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Nesse caso aqui específico, é a língua das nações, né? Segundo o Espírito lhe concedia, eu não vou entrar em detalhe, mas